Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você veio à casa de Deus nesse último culto de quarta-feira do ano, né? Eu confesso que eu não tinha me atentado que era o último culto de quarta, né? Temos mais 2 quartas-feiras, mas nós não teremos culto nessas próximas 2 quartas-feiras. E que bom que nós estamos terminando o ano na casa de Deus, né? Isso é muito importante para as nossas vidas, isso é muito bom. Glória a Deus por isso. Eu não sei se você chegou a ler ou ficou sabendo, né, o Papa Leão XIV, né? Acho que é Leão XIV. O Papa da Igreja Católica, ele publicou uma instrução em novembro, né, no mês passado, e me chamou a atenção essa instrução dele, né? E ele reafirmou uma verdade que a Escritura sempre declarou. Engraçado, né? Ele reafirmou uma verdade que a Bíblia Sagrada sempre declarou, né? Porque está escrito tanto na Bíblia Católica quanto na Bíblia Evangélica, a afirmação dele, né? E nesse documento, o que ele diz? Ele orienta que Maria não deve ser chamada de corredentora, porque embora ela seja uma bem-aventurada entre as mulheres e exemplo de fé, ela não participou da obra da salvação. A redenção pertence exclusivamente a Cristo. E essa afirmação dele nos leva a uma pergunta que eu trago essa noite para todos nós, para as nossas vidas. Quem é Jesus? Quem é Jesus para a gente? Você tem intimidade com Jesus? Até onde você reconhece realmente Jesus? Você caminha com Jesus todos os dias? São algumas perguntas que me veio à mente quando eu li esse manifesto do Papa. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. A palavra de Deus diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, isso é Jesus falando para os discípulos, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Deus, por mais uma vez nós estarmos na tua casa, para ouvir a tua voz, Deus. Esta é a tua palavra, e eu me coloco inteiramente nas tuas mãos, Deus, para que o teu Espírito Santo venha falar através de mim, Deus. Que não seja eu, Pai, mas seja o teu Espírito Santo pregando para as nossas vidas nesta noite mais uma vez, Pai. Fala aos nossos corações, Deus, para que nós saiamos daqui, Senhor, entendendo o que tu queres para as nossas vidas, Pai. O que tu queres que nós entendamos para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto está falando de pessoas íntimas de Jesus. Os discípulos caminhavam com Jesus todos os dias, né? Já estavam há um tempo caminhando com Jesus e achavam que conheciam bem Jesus, né? E de repente o texto diz que Jesus, o Senhor, ele entra no barco e dá uma ordem para os discípulos, fala, vamos passar para o outro lado do lago, do mar da Galileia, né? E eles seguem a travessia, né? E outros barcos o acompanham. E como pescadores experientes que eram os discípulos, né, conheciam de marés, de ventos, de correntes, né, eles não podiam prever nenhum tipo de tempestade naquele momento. Então eles saíram para a travessia com Jesus, senão eles iam perceber, ia falar, Jesus,
tá vindo um vento aí, tá vindo um sudoeste, acho melhor a gente ficar aqui, porque senão a gente vai pegar uma tempestade. Mas ninguém conseguiu prever isso. Né? E o Mar da Galileia não é um mar grande. Tá? Tem uma distância de um lado para o outro de uns 12 quilômetros. Tá? Só para você ter uma ideia, do Rio a Niterói são 15 quilômetros. Então é um pouquinho menos do Rio para Niterói. Então dá para se prever se vai ter uma tempestade ou não. Né? E eles entraram para atravessar e Jesus, o que ele fez? Pegou uma almofada e foi dormir. Jesus estava cansado, né? Estava com sono, vou tirar um cochilo aqui no barco. E de repente, enquanto ele dorme, vem uma tempestade do nada e foi tão incontrolável que eles não sabiam o que fazer. Né? Eles usaram primeiro os recursos que eles tinham de conhecimento, que acumularam ao longo do tempo, trabalhando com pescas, né? Com aquela vivência que eles tinham no mar. Mas não teve jeito. Né? Eles tiveram que apelar para Jesus. Né? Eles foram lá e acordaram Jesus. Mas não foram acordar Jesus como alguém que acorda um bebê. Né, que vai lá para acordar o bebê sem dar susto. Não, eles chegaram já gritando Jesus, né, porque eles estavam apavorados. Né, eles estavam achando que o barco ia naufragar e que todo mundo ia morrer. Né, então eles foram dando tempo para que a água acordasse Jesus, né, a água batendo, de repente Jesus, isso é por minha conta, que a palavra de Deus não conta, né, mas a água ia batendo ali no barco, o barco ia jogando de um lado para o outro, e Jesus dormindo, Jesus não acordou por nada. E os discípulos foram dando tempo ali, né? Vamos ver se Jesus acorda, a gente não precisa acordar Jesus. E Jesus estava agarrado naquele sono. Sabe aquele sono difícil de acordar? Quando você está dormindo e alguém te chama e você demora até a entender que alguém está te chamando. Está um sono difícil, né? E Jesus estava num desses sonos. Né? E eu sou assim, quando estou dormindo, se minha esposa me acorda para falar alguma coisa e eu volto a dormir, eu não lembro. Não lembro. Ela sabe que ela não pode falar nada enquanto eu estiver dormindo, porque a minha alma está em outra dimensão. Né? Aí eu acordo, vai fazendo download da alma, né, até eu despertar. E quando eu desperto, aí beleza. Mas se ela falar antes disso, eu não lembro o que ela falou. Né? E aí, o que os discípulos fizeram? Foram dando tempo ali, e aí até o momento em que eles... não tem mais jeito, vamos ter que acordar Jesus. E aí o o verso 38 diz... que os discípulos fizeram. Eles falam, mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, o Senhor não está preocupado com a nossa segurança, com a nossa vida. Né? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. E a viagem continuou. Né? Mas havia um quê? Uma interrogação, né, no coração dos discípulos, porque eles imaginavam que Jesus ia ter qualquer outro tipo de reação, de repente pegar o remo para ajudar a remar, né, ou dar alguma orientação, mas eles não imaginavam que Jesus ia ter esse poder de acalmar a tempestade. E Jesus acorda com aquele vento forte, né, o mar agitado, e ele fala com muita tranquilidade, né, e eu imagino que Jesus, como Jesus deve ter acordado naquele momento. Né? Jesus, ele de repente estava dormindo, aquele sono pesado, e aí aquela gritaria, e ele acorda assim, como quem ainda está com sono, sabe? E abre um olho e... vento, para, mar, aquieta-te. E o texto diz que imediatamente depois da bonança, depois que Jesus ordenou, veio a bonança. E aí Jesus fala para os discípulos, por que vocês são tão tímidos? E é nessa passagem que Jesus chama os discípulos de bule. Vocês já repararam isso? Chamou os discípulos de pouca fé, bule. E aí, Jesus fala, eu passei para vocês poder há tanto tempo, e vocês tiveram que me acordar para isso. Um ventinho que se levanta, um mar que se agita, e vocês têm que me acordar. Mas já que Jesus estava acordado, ele passou esse pequeno sermão para os discípulos. E os discípulos, possuídos de medo e temor, falavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam apavorados, dizendo que não conheciam Jesus, e andavam com Jesus. A gente não sabia que esse Jesus que anda com a gente o dia inteiro tem esse poder de falar para o vento e o mar se acalmar. Quem é esse Jesus? E nós?
que convivemos com Jesus todos os nossos dias. Dormimos com Jesus, acordamos com Jesus, vamos ao trabalho com Jesus, clamamos a Ele, ou clamamos de vez em quando vem o vento e a tempestade, como os discípulos, mas na realidade a maioria de nós não conhecemos Jesus como Ele realmente é. E os discípulos conviviam e disseram: quem é esse Jesus? Você conhece Jesus? Eu vou mudar o personagem para você entender, para eu poder te explicar sobre conhecer alguém. Quem conhece o cantor Roberto Carlos? Isso aí, eu também conheço o cantor Roberto Carlos, mas eu nunca estive com ele. Mas eu conheço o cantor Roberto Carlos, não é? Sabe por quê? Porque no grego, o verbo conhecer, ele tem muitos significados, tá? Mas eu separei 3 significados para poder ilustrar e você entender o sentido do verbo conhecer. Primeiro, o verbo conhecer tem o significado de conhecer como uma criança sorri para sua mãe. Você pega uma criança, passam 10 mulheres na frente daquela criança que ele não conhece, mas passa a mãe, ele vai sorrir para a mãe. Por quê? Porque ele conhece a mãe. Isso é verbo conhecer. Mas há um outro nível de conhecimento, que é o conhecer de identificar. Sabe quando a criança é pequena, mas já conhece o McDonald's e passa na frente do McDonald's e vê o Mzinho e ela já aponta? Minha filha, quando era pequena, ela adorava açaí. Ela adora açaí. Mas quando ela tinha 1 ano e pouquinho, 2 anos, ela já tomava açaí e ela via uma loja de açaí, via o desenho, ela já apontava e falava: que é açaí? Porque ela já identificava, ela já conhecia. Sabe? Isso é verbo conhecer. E a palavra mais forte para o verbo conhecer no grego é o da intimidade conjugal. Quando você lê na Bíblia assim: Adão conheceu a Eva e daí nasceram filhos. É de conhecer tão intimamente que os 2 corpos se tornam um só. Isso também é conhecer no grego. E mais forte ainda quando você conhece Jesus e não apenas o vê como um personagem histórico, ou até o reconhece como um filho de Deus, mas você entende quem ele é e o que significa na sua vida. Conhecer Jesus, todo mundo diz que conhece. Eu conheço Jesus. Ele hoje, Jesus, está envolvido nas principais religiões do mundo. Para você ter uma ideia. Não é só os evangélicos que falam sobre Jesus ou os católicos que mencionam Jesus. Você sabia que no kardecismo Jesus é o maior espírito de luz? Ele é o maior espírito de luz. Jesus não foi excluído do kardecismo. Ele é considerado o maior espírito de luz. No espiritismo, ele está ao lado do grande Oxalá. Como eles dizem, e é considerado o maior dos orixás. No islamismo, ele é um grande profeta. E pasmem, para o Islã, Jesus voltará para corrigir os cristãos. Olha só. Para o islamismo, Jesus voltará para corrigir os cristãos. Só que para eles, Jesus não é o Filho de Deus. Ele não veio para salvar. Que interessante, né? Mas Jesus está lá na religião deles. Eles falam que conhecem Jesus. No catolicismo, ele é o filho de Maria, que é considerada, ou era considerada, né, até o mês passado, né, a maior figura do catolicismo. Jesus está em quase todas as religiões. Mas não basta conhecê-lo como um ícone religioso, ou como alguém que um dia veio para fazer diferença na nossa vida. Quem é Jesus na realidade? Os discípulos andavam com Jesus, mas se assustaram quando viram que ele fazia algo que ele nunca tinha feito. E olha que os discípulos já tinham visto muitos milagres. Tá? Jesus já tinha expulsado demônios. Naquele momento ali, daquela história, Jesus já tinha expulsado demônios. Jesus já tinha curado enfermos. E aí Jesus acalma a tempestade e esse ato revela um novo nível da divindade de Jesus, que os discípulos ainda estavam processando, né? Eles não conheciam. E será que eu e você precisamos que Jesus faça algo que nunca fez em nossa vida para que possamos dizer: esse Jesus eu nem sabia que ele poderia fazer isso? Foram as palavras dos discípulos. Os discípulos não o conheciam a fundo, por isso disseram: quem é esse? E é exatamente aqui que está o ponto da nossa mensagem de hoje. Eles não perguntam: que milagre foi esse?
Eles não perguntam que técnica que ele usou para parar o mar e a tempestade. Eles perguntam, quem é este? A tempestade não veio só para balançar o barco. A tempestade veio para revelar quem está no barco. Do lado de fora, o que os discípulos viam era um rabi, um mestre, um pregador poderoso, né? Alguém que curava enfermos, que falava por parábolas. Mas agora, dentro da tempestade, eles veem alguém que fala com o vento e o vento obedece. Alguém que fala com o mar e o mar se cala. Andavam com Jesus todos os dias, mas ali eles entenderam. Nós não conhecíamos Jesus como pensávamos. É aqui que eu e você entramos nessa história. A gente também anda com Jesus, igual os discípulos. A gente anda com Jesus. A gente fala de Jesus. A gente canta sobre Jesus, a gente ora em nome de Jesus, posta versículos sobre Jesus, mas quando a tempestade aperta, quando o barco parece que vai afundar na nossa vida, quando a alma está balançando e a gente acha que Jesus está dormindo, a nossa pergunta muitas vezes é a mesma, não é verdade? Senhor, não está vendo o que eu estou passando? Não está vendo a minha dificuldade? Essa tempestade? E no fundo a pergunta é, quem é Jesus de verdade para mim? Os discípulos precisaram da tempestade para descobrir um pouco mais de quem é Jesus. E hoje o Espírito Santo quer te levar além da imagem religiosa de Jesus, para você enxergar quem ele é de fato. Sabe aquela frase de Oséias 6:3? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nessa noite eu quero te ajudar a responder a mesma pergunta dos discípulos. Quem é este? E para isso eu quero caminhar com você pelo abecedário de Jesus, do A ao Z, para te lembrar que ele não é só uma figura de religião, não é só um personagem da história, ele é o centro da criação e da redenção das nossas vidas. Vamos ver quem é Jesus do A ao Z? Jesus é o alfa e o ômega. Isso é o alfabeto grego, né? A é o alfa do alfabeto grego e Z é o ômega, usado na época do alfabeto grego. Em Apocalipse 1 diz que Jesus é o alfa e o ômega, ele é a primeira das letras e é também a última. Tudo começa nele e tudo termina em Jesus, porque por ele e para ele são todas as coisas. Toda glória para sempre. Com o A do nosso alfabeto corresponde o alfa e o Z corresponde o ômega do grego. Mas o abecedário inteiro eu quero te mostrar por que ele é Senhor. No A ele é o alfa e ômega, porém ele é mais. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A fé que você tem não foi você que inventou, foi Jesus que inventou e pôs dentro de você e faz a manutenção. A sua fé começou nele e se consuma nele. Ele é o autor e consumador da nossa fé, como disse os escritores aos Hebreus, capítulo 12. Letra B, ele é o bom pastor. Significa que não estamos sozinhos. Ele nos ampara, ele nos guia, ele nos leva às águas tranquilas, a pastos verdejantes. Ele cuida de nós, conforme disse João, capítulo 10. Letra C, ele é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista estava batizando e viu Jesus, o que ele falou? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu pecado foi tirado por Jesus, o meu pecado foi tirado por Jesus. Letra D, diz que ele é o divino companheiro nas estradas de Emaús. Aquela estrada de quem está já quase desistindo, né? De quem já não sabe mais o que fazer, de quem se frustrou, teve expectativas que não foram correspondidas. Ele é o divino companheiro que aparece e Ageu diz que ele é o desejado de todas as nações. Letra E, fala que ele é Emanuel, Deus conosco. Não importa a situação, disse Isaías no capítulo 7, ele se manifesta, o seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Letra F, ele é o filho de Davi. Lembra do cego Bartimeu? Jesus está passando lá longe, e aí o cego Bartimeu, o que ele grita? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele já estava reconhecendo a descendência davídica de Jesus. Esse filho de Davi é o que ainda hoje nós recorremos e ele nos atende. Mas ele é também o filho amado
com quem Deus se compraz. O próprio Pai bradou lá do céu: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus se compraz na obra do seu Filho e que executa na minha e na sua vida. Letra G, ele é o grande sumo sacerdote. Quando você não sabe como convencer a Deus para ter uma bênção, ele intercede por você. Nosso grande sumo sacerdote, conforme diz lá em Hebreus 4. Letra H, ele é o homem das dores, em Isaías 53. Cada dor que você sofre, irmãos, seja na cabeça, no peito, nos pés, na perna, nas costas, todas as dores que nós sofremos, Jesus sabe, Jesus conhece. Porque a Bíblia diz que no martírio da cruz, ele apanhou da cabeça aos pés. Todas as partes do corpo sofreram edemas, pancadas, dores, porque ele era o homem das dores que assumiu o nosso lugar. Letra I, ele é a imagem do Deus invisível. Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Os discípulos perguntaram: Senhor, mostre-nos o Pai. E o que ele respondeu? Quem olha para mim, vê o Pai. A misericórdia dele se apresentou mostrando uma imagem do Deus que a gente não podia ver. Mas ele também fala de incomparável que ele é. Nenhum outro, Maomé, Buda, ninguém pode se comparar a Jesus, porque ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade e príncipe da paz, como disse Isaías. Letra J, ele é Jesus de Nazaré. Nasceu em Belém, viveu no Egito, foi morar em Cafarnaum e hoje vive dentro de nós. Jesus de Nazaré. Letra L, ele é o leão da tribo de Judá. Ele não é o gatinho da tribo de Judá, ele é o próprio leão da tribo de Judá, que luta por nós, ruge por nós, que batalha por nós, conforme Apocalipse 5 diz. E ele é a luz do mundo. João capítulo 8 fala que ele é a luz do mundo que trouxe brilho para as nossas vidas. Letra M fala que ele é o Messias prometido de Deus. Os profetas falaram dele conforme Daniel capítulo 9, e segundo Paulo, ele é o mediador. Lá em 1 Timóteo 2,5. Aquele que interfere entre você e Deus para que a nossa vida seja mudada. Letra N, ele é a nossa Páscoa. Quando a gente participa da Santa Comunhão ou da Santa Ceia, para os judeus era Páscoa. Nós não tínhamos o direito de participar, porque nós não somos israelitas. Mas ele transformou a Páscoa em algo universal. E hoje eu e você podemos participar, porque ele é o nosso Cordeiro Pascal. Letra O, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele pode todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares. Porque só ele é onipotente, onipresente e onisciente. Letra P, ele é o pão da vida. Quando você participar da Santa Comunhão ou da Santa Ceia, lembre-se, ele disse que era o pão da vida. João escreveu no capítulo 6, porque ele sabia que precisávamos de vida dentro de nós, e o pão da vida que ele simboliza, traz essa vida para dentro de nós. Letra P também fala que ele é o príncipe da paz. E ele é também a pedra angular. Tudo que Deus estabeleceu está sobre Jesus. Ele é a pedra angular em nossas vidas e na nossa fé. Letra Q. Letra Q fala que ele abre a porta e ninguém fecha. Que ele fecha a porta e ninguém abre. Ele é aquele que abre e ninguém pode impedir. Mas quando ele decide fechar a porta na sua vida, ninguém consegue abrir. Ninguém mais tem essa autoridade. Ele é o que fecha e ninguém abre, e o que abre e ninguém fecha, conforme Apocalipse capítulo 2. Letra R, ele é o Rei dos Reis. E ninguém se compara ao Rei dos Reis. E Nabucodonosor e toda a Babilônia não se compara. E Nero e Roma não se compara. E os imperadores orientais não se compara.
ele é o Rei dos Reis. Mas R diz que ele é também a resplandecente estrela da manhã, conforme Apocalipse 22. Ele brilha na sua vida, diga amém. Amém. Ele trouxe luz para a sua vida escura? Ele trouxe luz para a minha vida também. A resplandecente estrela da manhã. Letra S, ele é Salvador. Lucas capítulo 2, verso 11, fala sobre isso, o canto de Maria. Ela foi tão inspirada que ela falou de 3 maneiras como o Senhor é com a letra S. Não sei se vocês conhecem essa música. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, santo, santo é Senhor. Salvador, Senhor e Santo. É por isso que ela dizia Santo. Ele não é apenas Salvador e não é apenas Senhor. Ele é Salvador, Senhor e Santo. E nenhuma entidade se iguala a Jesus Santo. Só Ele é Santo. Jesus nunca teve uma mácula na sua vida. Nunca mentiu. Nunca olhou para uma pessoa de forma indevida. Ele é santo porque nele não há pecado. Conforme diz lá em Atos 3, ele é Salvador, Senhor e Santo. Letra T, fala que ele é todo-poderoso. O que te incomoda que o Senhor não possa fazer? Jeremias falou para o Senhor, haveria alguma coisa difícil para ti? A luta que você enfrenta hoje é difícil para você, mas não é difícil para o Todo-Poderoso. Tudo que você precisa na sua vida, Ele pode operar. Tudo aquilo que te abate, Ele pode te fazer levantar. Ele é o Todo-Poderoso, conforme Apocalipse 1:8 diz. Ele pode todas as coisas, inclusive o que você precisa. Letra U, Ele é o único. Apocalipse diz que Ele é o único digno de receber a honra, a glória, o poder, o domínio, a majestade. E a Ele nós ministramos o nosso louvor. Ao único, só Ele pode receber o louvor que sai da sua boca. Ele é o único digno e mais ninguém. Letra V, Ele é a verdade e a vida. Ele mesmo disse, João registrou no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus, só a mentira. Fora de Jesus, só há atalho. Fora de Jesus, só há morte. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E João 15 diz mais, eu sou a videira verdadeira. E nós somos os galhos plantados na videira, que é Jesus. Você, por você mesmo, você não consegue dar fruto algum. Eu não sirvo para nada fora de Jesus. Um galho cortado na videira não tem utilidade nenhuma. Mas ele disse, eu sou a videira verdadeira e vocês são os galhos. Agarrados em mim, a seiva que eu produzo alimenta a vida de vocês. E tudo que vocês precisam vem de mim, diz Jesus. Porque Ele é a videira verdadeira. Letra X, curioso, né? Letra X, sabe o que Jesus é? Ele é o X da sua vida. Ele é o X da sua história. A história se divide em 2 partes, em 2, né? Em antes de Cristo e depois de Cristo. Ninguém mais dividiu a história, porque Ele é o X da questão, Ele é o X da história. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o X da sua história? Diga amém. Amém. E para terminar, letra Z, Ele é o zeloso de Deus. A Bíblia diz em João 2 que ele entrou no templo, levantou as barracas, expulsou os vendedores, porque o zelo da casa de Deus o consome. Ele é aquele que zela para que a casa de Deus seja chamada de casa de oração para todos os povos.
Paulo escreve aos Filipenses 2 e a nós, Igreja do Lins, dizendo: por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é por isso que ele recebeu do Pai esse nome, e é por isso que eu e você estamos aqui hoje. E depois de tudo isso que eu falei, depois de nós olharmos para Jesus do A ao Z, eu quero voltar com você lá para o barco. Lá para aquele momento em que os discípulos estão desesperados e Jesus está dormindo. Ele se levanta, ele fala com o vento, fala com o mar, e a pergunta que fica ecoando é: quem é este? Hoje você ouviu, ele é o alfa e o ômega, ele é o autor e consumador da sua fé. Ele é o bom pastor, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o homem das dores, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o pão da vida, ele é o rei dos reis, ele é o Salvador, ele é todo poderoso, ele é o único digno, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o X da sua história. Mas a pergunta agora não é mais só quem é Jesus. A pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é só um nome bonito na música? Ele é só um personagem que você aprendeu na infância? Ele é só um socorro na hora da tempestade, na hora dos ventos? Ou ele é o Senhor do barco? O Senhor da sua vida? O Senhor da sua história? Os discípulos descobriram naquela noite que Jesus não era apenas o amigo da caminhada, ele era o Senhor sobre o caos. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, ter Jesus no barco não impede a tempestade nas nossas vidas. Ter Jesus no barco impede o naufrágio. Tempestade vem, o vento vem, o mar se agita. Se ele disse, passemos para o outro lado, não há inferno, não há vento, não há diagnóstico, não há crise que impeça você de chegar onde Deus decidiu te levar. A grande questão não é se Jesus está no barco. Você reconhece quem é Ele no seu barco? Por isso que Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é só saber sobre Jesus, é ser transformado por Jesus. É deixar que Ele seja o X da sua história, o rei do seu coração, o dono das suas decisões, o Senhor da sua família, o Senhor dos seus medos, o Senhor das suas tempestades. Filipenses 2 diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia, toda língua, crendo ou não crendo, vai confessar. Mas hoje você pode confessar por amor, por fé, por revelação. Você conhece Jesus ou só ouviu falar dele? Ele é o Jesus da sua religião ou o Jesus que acalma o seu mar? Ele é o Jesus, é o Senhor do seu coração? Se hoje o Espírito Santo está te mostrando um Jesus maior do que você já tinha percebido, um Jesus mais profundo do que você já tinha conhecido, essa palavra é para você. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Hoje pode ser o dia em que Jesus deixa de ser uma ideia para você e se torna o Senhor da sua vida. Que o Senhor te dê graça, revele o Filho ao teu coração e faça você dizer não só com a boca, mas com a sua vida: eu conheço Jesus e Ele é o meu Senhor. Amém? Dê uma linda salva de palmas, porque Ele está neste lugar. Eu vou te convidar a ficar de pé, para a gente encerrar.